Olá, igreja, me chamo Ranulfo. Que tempo gostoso, né? De reconhecer o poder e a graça do Espírito nas nossas vidas. Eu quero, antes de poder introduzir aquilo que Deus colocou no meu coração para esse dia, queridos, eu quero ler então um texto do Evangelho de João, capítulo 21, do verso 1 até o verso de número 14. Nós vamos hoje trabalhar o tema quando o fracasso não é o fim. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim, estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. E ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo, a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus, traga alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia e tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhe disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar, quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ressuscitou dos mortos. Pai, nós queremos nessa manhã então receber a porção da Tua palavra. O Senhor já ministrou tanta coisa na nossa vida nessa manhã, com testemunhos, histórias, canções, e o Senhor tem algo ainda para as nossas vidas. Me ajuda a entregar para a Tua igreja aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Eu te peço isso no poder, na autoridade do nome que é sobre todo nome, o nome poderoso de Jesus, a quem oramos. Amém. Queridos, nós estamos diante de um texto onde esses discípulos, eles tiveram a experiência de não só andar com Jesus, de presenciar milagres, de ver Jesus fazer maravilhas de multiplicação de pão, de peixe, de ver o coxo andar, o cego enxergar. Mas agora nós nos encontramos num texto aonde eles estavam fora do lugar, porque tinha não só havido uma grande perseguição, mas aquilo que antecedeu a esse momento foi justamente a prisão e a morte de Jesus. E a Bíblia vai dizer então que não só Pedro, mas todos esses discípulos, eles fracassaram na sua missão. Jesus tinha declarado a eles que eles iam ser homens, pescadores de homens, e agora eles estão à beira-mar pescando, fazendo aquilo que era atividade comum das suas vidas antes do seu encontro com Jesus. Então eles estão lá à beira-mar, foram pescar novamente.
E aí então se aparece aqui o fracasso, não só o fracasso da pescaria, porque eles vão lá para o mar e não conseguem pegar peixe, mas tinha um fracasso oculto, que era o fracasso que estava no coração por eles não ter conseguido cumprir a missão de serem pescadores de homens. Eles estão lá então e Jesus aparece, dizendo para eles que o fim não era aquele momento ali. Ainda tinha uma história a ser escrita na vida daqueles discípulos. Quando o fracasso não é o fim, eles se deparam então com as suas expectativas de que eles fracassaram, então agora seria mais fácil fazer um caminho de volta para pescar peixe do que viver a missão e o desafio de se tornarem pescadores de homens. É mais fácil pescar peixe do que se tornar pescadores de homens. É como se eles tivessem experimentado a emoção da fé, uma boa experiência com Deus, mas depois para por aí. E parece que alguns de nós vivemos isso em algum momento da nossa história. Tivemos um encontro verdadeiro, genuíno com o Senhor, mas daqui a pouco começamos a pensar e admitir que a nossa vida ou experiência com Ele foi apenas uma emoção, foi uma boa experiência. Jesus então vai a esse mar de Tiberíades para dizer que não só foi uma boa experiência, que tudo aquilo que eles presenciaram, que eles contemplaram, fazia parte de uma história que ia mudar o mundo. Aqueles homens não sabiam que eles estavam dentro de uma história que ia mudar não só o mundo deles, mas ia mudar a nossa história também. Então, quando o fracasso não é o fim, o Pedro é aquele então que puxa a fila dos fracassados. Vamos pescar. Porque esse negócio aí de ser e fazer discípulo não é para gente não. E aí vai o bandinho atrás dele, é verdade, estamos junto com você, vamos pescar mesmo. E eles então vão. Está aí o texto, vou pescar, disse Pedro, e o resto, estamos juntos. Fracassamos todo mundo junto, está todo mundo. É o barco dos fracassados. E eles então vão fazer isso. Então eu queria levantar aqui algumas razões que nos levam ao fracasso. Primeiro, qual é a definição que eu e você temos do fracasso temporário? Todos nós, em algum momento da nossa história de vida, seja ela cristã, espiritual, pessoal, profissional, nós fracassamos em algum momento. Mas qual é a leitura que você faz do seu fracasso? O doutor Aurélio, o doutor Google vai dizer que fracasso é quando eu e você não atingimos o objetivo desejado ou pretendido. Mas o fracasso da perspectiva de Deus é que Deus está construindo em nós aquilo que Ele deseja fazer em mim e em você para a glória dEle. Por isso que o fracasso não é o fim. Quando Jesus se depara com Pedro que nega, Jesus não está olhando só aquele homem que nega. Os olhos de Jesus estavam lá em Atos capítulo 4, quando Pedro está cheio do Espírito Santo, testemunhando com ousadia da sua fé e coragem, agora sem medo e sem temor. Quando Deus olha a nossa história de fracasso, é porque Ele está construindo em nós aquilo que Ele pensa que vai fazer da nossa vida para o futuro. Então Deus não faz a leitura do nosso fracasso temporário como fim, porque Deus olha a nossa vida além, um pouco mais adiante. Sabendo então que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Ora, mas quando fracassamos, parece que esse versículo aqui, ele não se encaixa bem na nossa vida. Que nós somos mais do que vencedores. Então, qual é a leitura que você está fazendo dos seus fracassos? Você é 8 ou 80, que nem Pedro. Se fracassou, acabou, vou pescar. Não há um espaço para o meio termo de entender que o Espírito Santo ele está construindo
algo na tua vida, na tua história, não tem essa permissão do Espírito. Ou na verdade você sonha que Deus tem uma varinha mágica e Ele vai fazer plim e a sua vida é transformada. Não existe isso. Não aconteceu isso com nenhum dos homens que Deus chamou para se tornarem pescadores de homens. Não tem varinha mágica. Então, com a leitura que você faz quando você é tomado pela culpa, pela vergonha, você começa a acreditar que você é um fracasso mesmo. Quando a relação conjugal não vai bem, quando os filhos faltam com respeito com você, quando as contas não são pagas em dias, quando o chefe chama a sua atenção, te dá uma bronca, quando você dá um conselho para o seu discípulo, para a sua discípula, e ela ignora aquilo que você falou, então tudo vai depender da forma como nós recebemos isso, de como nós digerimos essas situações, de que o fracasso ele não é o fim, porque senão nós somos tomados, nosso coração, ele perde para a mensagem de que, olha, realmente, eu não sirvo para isso, eu não nasci para isso. Mas quando as Escrituras dizem que eu e você nascemos com um propósito para cumprir e manifestar a glória de Deus nessa terra. Segunda razão, quando o fracasso não é o fim, quando eu sou tomado de uma amnésia espiritual, é quando eu esqueço de quem eu sou em Cristo. Qual é a minha identidade agora nele? Não é mais o velho homem tomado pelo pecado, mas é aquilo que agora a palavra de Deus declara quem eu sou em Cristo. Nós nos esquecemos disso, daquilo que a palavra que foi declarada sobre a nossa vida. Eles viveram isso, os discípulos. Jesus disse para eles, olha, eu vou fazer de vocês, eu vou forjar, eu vou lapidar em vocês e vocês vão se tornarem pescadores de homens. Mas eles se esqueceram dessa palavra. O profeta Jeremias nos ajuda com isso quando ele diz, olha, eu trago, eu resgato, eu puxo a memória as coisas que podem me dar esperança. Que é o quê? Senão as promessas e aquilo que Deus já falou ao seu respeito, à sua vida. Esse sentimento que às vezes quer tomar o teu coração de incapacidade, de que você não é capaz de liderar uma célula, de discipular alguém. Qual é a declaração da palavra que já foi dita a seu respeito? Quando você se frustra com você mesmo, que você não atinge o seu nível de expectativa que foi gerado por você mesmo. Lembra do Pedro, as expectativas de fidelidade? Jamais que eu vou te negar, Senhor. E Jesus está, calma, Pedro, não é bem assim. Não, Jesus, você não me conhece. Jesus. Eu conheço. Você vai negar? Não, eu não, Jesus. Olha que expectativa. Gerada por ele mesmo, nem foi pelo próprio Cristo. Interessante isso. Então o vou pescar pode ser a fuga da nossa humanidade, esquecendo que nós somos barro e estamos sempre na mão do olheiro, sendo moldados por ele. Que é um aperfeiçoado espírito em nós constante. Quando é que isso acaba? Quando você morre. Acabou. Mas enquanto isso, o Espírito está tratando, está quebrando, está moldando a nossa vida. Então, olhar a vida e o fracasso dos discípulos, por esse processo, eles estabeleceram um nível de fidelidade, de excelência, que Jesus estava lá dizendo, olha, isso é irreal. Você é assim mais ou menos como eu?
Você busca o máximo da perfeição e daqui a pouco, quando você não atinge, você vai lá embaixo. Então é aí que bate o fracasso, quando nós falamos ou prometemos algo que nós não conseguimos cumprir e realizar. Fracassamos com nós mesmos. Pois no plano divino, então, está agendado o fracasso, faz parte da construção do que Deus quer fazer em mim e em você. Da nossa história. Pessoas, elas não vão assumir nunca um compromisso com Deus, porque elas têm medo de fracassarem. Tem medo da sua imagem ficar exposta. Se escondem atrás dos seus complexos de inferioridade e transferem a missão. Isso é para outro fazer, não para mim. Porque tem medo de fracassar. E Jesus então aparece lá naquela praia para dizer para aqueles homens que o fracasso faz parte da construção do Espírito Santo dentro do coração daqueles que querem andar e viver a sua vida com Deus. Então deixa eu te falar uma coisa, você que tem convicção de que a sua vida pertence a Deus. Eu recebi isso essa semana do Tércio, toda a equipe pastoral. Ele mandou fracassar, ele não sabia de nada que eu ia pregar isso, nem eu sabia que eu ia pregar, mas ele mandou. Não foi nada combinado. Fracassar não significa que você é um fracasso. Significa apenas que você não conseguiu ainda. Capite? Chega bem para você isso? Fracassar não significa que você é um fracasso. Era o que Jesus está a Pedro, não acabou, cara. A gente ainda tem uma jornada, tem um caminho a seguir. Terceiro, quando a convicção do meu chamado, ela é fragmentada pelos efeitos do meu fracasso. É quando eu fracasso e eu começo então a desacreditar de que Deus tem alguma coisa nova ou diferente para a minha história de vida. Eles estavam lá então, vamos pescar então. E aí eles têm a experiência de que na pescaria nada dá certo, não pega nada. Passaram a noite, mais um fracasso. E aí bate aqui, mas nem pescar eu sei mais. Porque eles eram experientes, né? Vai contar o contexto do tempo e da época de que quando eles iam para o alto mar, eles levavam tochas, né? Para iluminar ali o mar, para que os peixes pudessem ser atraídos. E eles têm essa estratégia, mas os peixes não vêm. Porque quando a minha vida e a sua vida está fora do eixo, da rota de Deus, as estratégias furam, meu querido. A coisa não vai andar. O mar não vai ter peixe. Era isso que eles estavam vivendo ali. A estratégia não funciona. E veio a pergunta então, João olha para Pedro, mas espera aí, essa voz é conhecida, é o mestre. Ele nos chamou um dia, siga-me, e eu farei de vocês pescadores de homens. Então você foi chamado para ser pescadores de homens, não importa o seu fracasso hoje. O que aconteceu com você, o Espírito está soprando hoje a mensagem de que o seu fracasso não é o fim. Deus te chama pelo teu nome. Deus ainda não terminou a obra que Ele começou na sua vida. O chamado do Espírito Santo para você hoje é: faça o caminho de volta para o lugar onde Deus quer que você esteja. O lugar de Pedro e dos discípulos não era lá no mar de Tiberíades, mas era dentro do contexto de fazer pescadores de homens, e eles perderam isso de vista. Quando nós fracassamos, nós temos a tendência de jogar a toalha. Eu conheci um grande homem de Deus,
um grande evangelista, o nome dele é René Calixto de Jesus. Esse homem, um dia eu encontro ele fracassado da sua missão. O René é um dos maiores evangelistas para mim no contexto de população. Se você andar em São Paulo, você pode ir dentro de trem, metrô, ônibus, você pode encontrar o René declarando a palavra de Deus, pregando ela nas praças públicas, um homem cheio do Espírito. Mas um dia o René, então, ele se depara com um fracasso porque se decepciona com a igreja. E eu estou caminhando com ele no centro de São Paulo, e ele está me dizendo algumas coisas. Eu estou olhando para a vida do René e sei que ele é um homem chamado por Deus, cheio do Espírito, mas ele não está conseguindo enxergar isso. Ele diz: Ranulfo, eu desisti, esse negócio de igreja não é para mim não, eu vou pescar. E o René, então, ele vendia gravatas na Avenida Paulista. E ele dizia: vou para Paulista, gritar gravatas, gravatas e gravatas. Não serve para mim esse negócio não, porque a decepção ganhou o coração do René. O René, então, eu tentei de todas as formas persuadi-lo: René, calma, vamos orar por isso, por essa situação, não é o fim ainda, não, para mim acabou. O René, então, ele pega e sai dali e ele vai embora. No dia seguinte, ele me conta essa história que eu vou contar agora para vocês. Ele pega um dos trens. O René gostava de pregar onde? Aonde? Nos trens. E aí o René, então, ele tem os olhos verdes. E aí o René entra dentro de um daqueles trens e tem um rapaz jovem com os olhos verdes pregando dentro do trem. E o René está olhando aquele jovem pregando, cheio do Espírito Santo. E daqui a pouco aquele jovem termina a sua mensagem dentro do trem e encosta do lado do René. E o Espírito Santo fala para o René: pergunta o nome dele. Pergunta o nome dele. E o René: qual é o teu nome? E ele diz: meu nome é René. René. E aí o Espírito ministrou na vida dele: olha, eu ainda tenho 7.000 homens que não se dobraram diante de Baal. Se você quiser, eu vou escrever a minha história através da tua vida, vou usar a tua vida, a tua história, porque o fracasso não é o fim. Você vai deixar Deus escrever a sua história através de outra pessoa com o mesmo nome que o seu? E eu brinquei com o René, falei: mas será que Deus tem alguém com o nome de Ranulfo? E ele diz: claro que tem uma comunidade no Rio de Janeiro de pastores com o nome Ranulfo. Se recusa aí a fazer, que você vai ver só. Então lembre-se, sem mim nada podeis fazer. Você então não vai conseguir voltar para as suas realizações pessoais quando Deus já te chamou para fazer aquilo que você tem que fazer, que é fazer discípulos de Jesus. Muitos de nós então abandonamos o chamado de Deus porque os nossos fracassos pessoais, porque estamos na busca louca, desenfreada pelo pão nosso de cada dia. Então quer sair do lugar do fracasso para o sucesso, então faça meia volta e vá em direção àquilo que Deus te falou, aquilo que Deus te chamou a fazer. Deixa Deus restaurar o seu chamado e fazer de você pescadores de homens. Eu e você temos essa missão de sermos cooperadores de Deus nessa terra. Cada um com seu dom, com seu talento, no lugar onde você está. Deus quer fazer isso comigo e com você. Quarta razão que nos leva ao fracasso é quando nós não descobrimos que a nossa vida tem um propósito que vai além dos nossos olhos, da nossa capacidade de pensar, de imaginar. Para o Pedro estava tudo acabado, a missão, o apostolado, o pastoreio. Mas Jesus aparece lá para dizer: Pedro, não acabou.
Eu tenho um propósito para a tua vida, para a tua história, que vai além daquilo que você pensa. Então olha que interessante, quando eles estão na praia, então quando eu descubro que a minha vida tem utilidade no reino de Deus, Deus me convida a participar de algo que Ele está fazendo. Quando eles estão na praia, a fala de Jesus, olha, traga alguns peixes, é Deus pedindo algo. Eu e você temos algo para entregar para a construção do reino de Deus nessa terra. Tem algo que está na nossa mão, no nosso coração, que vai ser usado para abençoar a vida de alguém. Seja os teus recursos, a tua vida, a tua história, o teu testemunho. Tem alguma coisa que Deus deu para você, que agora vai ser usado para alcançar a vida de alguém. Porque a vida tem esse propósito. Então eles estavam lá, tinha fogueira, tinha um grupo de pessoas, tinha pão, tinha peixe. E aí então Jesus vem e aparece para restaurar aquilo que no coração do Pedro estava quebrado. Porque como ele era 8 ou 80, para ele tinha acabado a missão. Não sirvo mais para nada. E Jesus aparece ali fazendo aquelas perguntas que eu e você conhecemos. Pedro, tu me amas? E Pedro responde, Senhor, tu sabes que eu te amo. Segunda vez, terceira vez. Por que Deus precisa estar fazendo essas perguntas para nós? É as mesmas que Pedro se deparou. Porque o nosso coração, hora ou outra, ele é tomado pela incredulidade das promessas daquilo que Deus disse que faria com a nossa vida e com a nossa história. Aonde é que você colocou o teu chamado ministerial? A tua chama de ganhar gente, apaixonado por Jesus, onde é que isso apagou? O Espírito quer te trazer para cima hoje e te dizer que o fracasso não é o fim. Não tem como sair do fracasso e ir em direção à vitória sem primeiro fazer o caminho de volta. Mas não só isso, é preciso se abrir para as mudanças que certamente o Espírito Santo quer fazer dentro de nós. Pessoas não mudam, não são transformadas porque não se abrem para as mudanças que o Espírito Santo quer fazer. Tem restauração que elas são públicas e outras são no secreto. A de Pedro precisava ser pública porque a negação foi pública, mas outras são no secreto. Mas Deus restaura aquele homem, porque Deus tinha um plano maior para a sua história. Jesus estava restaurando a sua missão, o seu chamado. Esta é a trajetória, então, que do fracasso ao sucesso passa pela restauração da nossa missão. Deus quer que você tenha autoridade para cuidar das pessoas que Ele confiou nas suas mãos. E nós cuidamos mal quando o nosso coração ele está desconectado com a paixão e pelo amor que nós temos do nosso Senhor. De vez em quando essa mensagem do Evangelho ela precisa voltar para o nosso coração com muita força. De que Ele nos chamou para uma missão. Então tem algumas perguntas que você vai poder usar na célula, mas serve para mim e para você hoje. Com quem você precisa ser restaurado? A quem você precisa restaurar? Como você pode cuidar de pessoas que Jesus confiou a você? O amor entre Pedro e Jesus precisava então passar por essa restauração. Não há missão eficaz se o amor estiver fragmentado no nosso coração. É como se nós pudéssemos dar rio de amor e agora estamos dando dose homeopática daquilo que conhecemos e amamos do nosso Senhor. Por último, então, não adie o seu dia, não fuja, pois esses dias serão os piores da sua vida e da sua história. Quando você sabe que Deus te chamou para escrever uma nova história com a sua vida
e através da sua vida outras histórias. Não fuja disso, porque os seus dias são piores. Por último, então, o fracasso, quando o fracasso não é o fim, é quando os meus olhos estão focados. O pessoal pode chegar aqui, por gentileza? Quando os meus olhos estão focados em Jesus. Quando eu consigo segui-lo bem de perto. Pois temos a tendência de focar nas coisas, nas circunstâncias, nas pessoas boas, nas más que nos cercam, e até mesmo naquilo que Deus fez ou fará a nosso respeito. E nós tiramos o foco de quem Ele é para a nossa vida. Alguns têm caído, fracassado e não conseguem ser restaurados simplesmente porque não consegue de deixar de olhar para o outro, para as circunstâncias. Tira os seus olhos de Jesus. A pergunta é: para quem você está olhando? Para você mesmo? Para a sua dor? Por mais legítima que ela seja, para a sua amargura, para os seus problemas ao seu redor? Para quem você está olhando? Eu quero concluir nessa noite, então, dizendo que o teu fracasso não é o fim. Deus ainda não terminou aquilo que Ele começou na sua vida. Você crê nisso? Amém? Se o Espírito falou com você, onde é que você está hoje? Qual é o caminho de volta que você precisa fazer para se encontrar com o seu Senhor e ser renovado no poder do Espírito? Não é o fim do seu chamado, não é o fim do seu ministério, do seu casamento, não é o fim da sua família. Qual é o fracasso que você precisa dar nome hoje para que o Pai possa promover a restauração que você precisa na tua vida? Quero te convidar então. Deixa Deus restaurar a sua vida, a sua história, a sua missão, o seu chamado. Porque é isso, o fracasso não é o fim. O que te fez fracassar foi uma denominação cristã, foi uma liderança pastoral. Teu chamado está acima disso tudo. Agora é o teu Deus, é o seu Senhor que está dizendo hoje: não é o fim. Ele ainda acredita em você. Vamos adorar. Se o Espírito está falando e você quer ser ministrado nessa manhã, eu quero te convidar a sair do teu lugar. Se Deus está falando com você, deixa Ele restaurar a sua história, a sua visão do seu Senhor, e deixa Ele fazer tudo aquilo que Ele quer fazer na sua vida. Amém? Enquanto nós adoramos, se o Espírito falou e você quer ser ministrado nisso, sai do seu lugar e eu quero orar com você. Oh Espírito, nós clamamos, Pai. Eu quero clamar por essas mulheres de Deus, homens de Deus aqui na frente, prostrados diante do Senhor. Pai, nós removemos toda mentira de Satanás, que o fracasso é o fim. O Senhor é o Deus que aparece com a palavra de renovar a nossa vida, o nosso chamado, a nossa missão, de ser homens nessa terra que vamos ser, ó Deus, pescadores de homens, levar pessoas a conhecer o Teu reino de amor. Pai, derrama cura agora sobre o Teu povo. O Senhor conhece agora o coração, conhece toda fragmentação da alma, tudo aquilo, ó Deus, a qual os Teus filhos
perderam no meio do caminho a desesperança, que o teu Espírito possa renovar com força e graça agora, no poder do teu Espírito. Nós clamamos por isso. Levanta os teus filhos com mão forte agora, e faz de cada um, homem e mulheres, cheios do teu Espírito, para a glória de Deus. Pai, nós declaramos isso. Nós queremos andar por essa cidade, declarando que o Senhor é o Deus da nossa história, da nossa vida. Jesus, faz isso com o teu povo, com a tua igreja. Pai, remove agora, traz o bálsamo sobre cada ferida feita no ministério. Senhor, traz a tua cura e levanta no poder do nome que é sobre todo nome, o nome poderoso de Jesus, a quem oramos. Pai, faz isso na vida do teu povo. Nós oramos assim no poder do nome de Jesus. Amém.